A Carta da Freira Possuída Escondida pelo Vaticano. Boa noite. No século XVII, uma freira escreveu uma carta sob influência de algo que ela mesma chamou de entidade caída do céu. O Vaticano escondeu esse documento por mais de 300 anos. Hoje, parte dele foi finalmente decifrada, e o que está escrito ali é simplesmente assustador. Se você gosta desse tipo de história, se inscreva no canal e deixe seu like. Tudo começou em 1676, no convento beneditino de Palma de Montechiaro, uma pequena e silenciosa cidade no sul da Itália. Era madrugada quando uma das freiras, Maria Crocifissa della Concezione, nascida Isabella Tomasi, foi encontrada inconsciente no chão de seu quarto. Seu corpo estava inerte, mas o rosto e as mãos carregavam marcas escuras, como se cobertos por tinta ou fuligem. Clérigos e freiras do convento, ao verem a cena, relataram uma sensação de opressão no ar, como se algo invisível pairasse sobre aquele cômodo. Ao lado do corpo da freira, havia um pergaminho, uma carta escrita com uma caligrafia caótica, composta por símbolos e caracteres completamente desconhecidos. A carta foi imediatamente recolhida, e a freira, após recobrar a consciência, apresentou sinais de profundo abalo psicológico. Ao ser questionada sobre o que havia acontecido, limitou-se a dizer que durante a noite havia sido dominada por uma força obscura. Segundo suas próprias palavras, uma entidade que dizia ter caído do céu a obrigou a escrever a carta, utilizando sua mão como se fosse apenas uma ferramenta. Ela afirmava não se lembrar do conteúdo, nem ter controle sobre a escrita. Disse apenas que o que havia sido registrado era uma mensagem para a humanidade, mas que não deveria, ou talvez nem pudesse, ser compreendida por qualquer pessoa comum. O caso rapidamente ultrapassou os limites do convento e chegou aos ouvidos de autoridades eclesiásticas. O temor de que se tratasse de uma possessão demoníaca foi imediato. O Vaticano, ao tomar conhecimento da ocorrência, enviou representantes a Sicília com ordens expressas para recolher e preservar o documento. A carta foi levada diretamente a Roma, onde foi arquivada em uma seção restrita dos arquivos secretos do Vaticano, longe dos olhos do público e até mesmo da maior parte do clero. Desde então, o manuscrito deixou de ser mencionado oficialmente, mergulhando em séculos de silêncio e especulação. Durante os anos que se seguiram, a carta passou por análises minuciosas, conduzidas por estudiosos ligados à Santa Sé, exorcistas experientes, monges especialistas em línguas mortas e criptógrafos treinados nos métodos mais complexos da época se debruçaram sobre o conteúdo, tentando encontrar alguma lógica. Nenhum deles teve sucesso. A estrutura do texto parecia deliberadamente construída para confundir, com fragmentos que lembravam grego antigo, latim, formas árabes e símbolos até então inéditos. Não era uma simples cifra, mas uma construção enigmática, como se vinda de uma mente que não compartilhava os padrões humanos de raciocínio. No entanto, algo na escrita perturbava até mesmo os analistas mais experientes. Havia uma repetição de padrões, uma cadência que sugeria que a mensagem havia sido ditada em estado de transe. Era como se a freira estivesse em dissociação completa da realidade enquanto escrevia, guiada por uma presença que ela mesma descreveu como nem celestial, nem infernal. O manuscrito não tinha início claro nem final evidente, o que dificultava ainda mais sua interpretação. Os registros indicam que alguns dos estudiosos que tentaram decifrá-lo desenvolveram, após contato prolongado com a carta, episódios de insônia profunda e ansiedade aguda. O caso permaneceu abafado por séculos, até que em 2017, o centro científico Ludum Science Center, em Catânia, obteve uma cópia preservada do manuscrito original. A fonte, segundo os pesquisadores, foram monges locais que mantiveram registros não oficiais do episódio. Utilizando um software experimental de análise de padrões linguísticos, desenvolvido a partir de tecnologias encontradas em fóruns da Deep Web com origem em sistemas militares, a equipe do centro conseguiu identificar certa lógica na construção dos símbolos.
Pela primeira vez, parte da mensagem oculta começou a ser compreendida. A tradução parcial chocou até os mais céticos. Cerca de 70% do conteúdo foi decifrado, e o que emergiu do código não era um aviso, uma profecia ou um relato de fé. Era uma contestação. Um manifesto contra as bases da fé cristã, escrito com uma clareza inquietante. As primeiras frases traduzidas já causaram um alvoroço. Deus foi uma criação dos próprios humanos, dizia um trecho. A linguagem era direta, fria, sem qualquer intenção de metáfora ou suavização. Para os estudiosos, parecia mais uma constatação do que uma acusação. Em outro ponto da carta, lia-se: nenhum sistema divino funciona para a natureza mortal. A frase provocou intensos debates entre teólogos e filósofos ligados à Igreja. Muitos apontaram que, se realmente ditada por uma entidade não humana, como afirmava a freira, aquela mensagem representava um tipo de ruptura entre a lógica espiritual e a materialidade humana. Outros sugeriram que o conteúdo refletia um estado de consciência alterado, onde Maria Crucifissa teria acessado pensamentos proibidos ou reprimidos pelo inconsciente coletivo da fé institucionalizada. O trecho mais polêmico até então traduzido dizia: Deus e Jesus são pesos mortos. A expressão em si foi considerada inaceitável, herética e violenta. Alguns teólogos mais conservadores classificaram a mensagem como um ataque direto à santidade das figuras centrais do cristianismo. Para outros, era uma crítica simbólica à forma como a fé havia sido construída ao longo dos séculos. Não como um guia espiritual, mas como um conjunto de dogmas que pesavam sobre a liberdade humana. A própria formulação da frase, curta e brutal, indicava uma intenção de ruptura, de desconstrução. A reação da Igreja foi o silêncio. O Vaticano não se pronunciou oficialmente sobre a autenticidade da tradução, nem confirmou se o conteúdo obtido pelo Ludum Science Center correspondia fielmente ao original. Mas especialistas independentes afirmam que o nível de complexidade linguística e a coerência interna da mensagem decifrada indicam uma fonte real. O caso, antes relegado a lendas locais e registros eclesiásticos obscuros, passou a ser estudado por universidades e institutos de teologia ao redor do mundo. Ainda assim, o desconforto é visível entre os estudiosos que lidam com o conteúdo. Há quem prefira não comentar publicamente o caso, por receio das repercussões ou pelo impacto emocional que o conteúdo pode causar. A carta não apenas contradiz os ensinamentos mais sagrados da fé cristã, como também parece propor uma nova lógica espiritual. Uma lógica que não depende de divindades, mas sim de uma força ambígua e silenciosa que se revela no próprio ato de duvidar. Isso, para muitos, é mais perturbador do que qualquer manifestação demoníaca. Pesquisadores envolvidos na tradução relatam que, durante o processo, alguns membros da equipe apresentaram sintomas semelhantes aos registrados nos séculos anteriores. Distúrbios do sono, pesadelos recorrentes e sensação de presença no ambiente de trabalho. Nada conclusivo foi identificado, mas o desconforto geral tornou-se tema de relatórios internos. A hipótese de que a carta carregue uma espécie de carga simbólica pesada, algo que transcenda seu conteúdo textual, passou a ser considerada. Ao longo dos meses seguintes, teólogos e linguistas se dividiram em interpretações. Alguns enxergaram na carta um grito de alerta vindo de uma mente atormentada, talvez já fragilizada pela rigidez do convento e pela repressão religiosa da época. Outros, mais ousados, sugeriram que o conteúdo revelado só poderia ter origem em uma consciência que ultrapassava os limites humanos e que a freira teria sido, ainda que contra sua vontade, o canal escolhido para sua transmissão. Mesmo com a parcial tradução, grande parte do conteúdo permanece indecifrado. Os símbolos restantes ainda desafiam os sistemas de inteligência artificial mais modernos, o que só aumenta o mistério em torno da origem da mensagem.
O caso de Maria Crocifissa della Concezione, embora historicamente reconhecido, continua sendo um dos episódios mais obscuros da história religiosa ocidental. E talvez uma das maiores provas de que há documentos que, por mais que sejam lidos, jamais serão compreendidos por completo. Para alguns, é apenas um manuscrito perturbador de uma freira em surto. Para outros, é a evidência de que nem todas as forças que habitam este mundo estão dispostas a serem interpretadas pelos códigos que conhecemos. A carta, guardada em silêncio por séculos, agora fala, e suas palavras não pedem entendimento. Elas apenas existem, como um espelho que ninguém pediu para encarar. Os últimos trechos traduzidos da carta apresentam uma mudança sutil, mas profundamente inquietante em seu tom. Se antes as frases pareciam declarações diretas e críticas à estrutura da fé, agora o texto ganhava contornos quase poéticos, embora carregados de angústia e ambiguidade. Um dos fragmentos mais enigmáticos, descrito pelos pesquisadores como um possível relato em primeira pessoa, dizia: "Eu não sou inferno, nem sou céu. Sou o que resta quando a luz recusa seu reflexo." Essa frase, ao ser analisada, provocou debate sobre sua origem. Seria uma metáfora criada por uma mente perturbada ou a descrição de uma entidade que não se encaixava nas categorias religiosas tradicionais? O trecho que mais impressionou os estudiosos vinha logo em seguida. "Caminho entre os homens como um sussurro. Eles me chamam de queda, mas eu fui empurrado." A estrutura dessas frases, que misturava elementos de confissão e denúncia, dava a entender que a voz, por trás da carta, carregava uma consciência própria, não apenas uma ideia abstrata. O uso do termo empurrado indicava uma ruptura forçada, uma rejeição sofrida, e não um simples ato de desobediência. Isso levou alguns teólogos a especularem que o texto poderia estar atribuindo a origem do mal não ao orgulho, como nas tradições religiosas clássicas, mas a uma imposição externa, como se o mal fosse uma consequência do excesso de ordem. A carta continuava: "Eu sou o espelho que mostra o que não se quer ver." Essa frase, por si só, foi considerada uma das mais perigosas de todo o documento, pois desafiava diretamente a função da fé como consolo e orientação. Se a entidade ali representada fosse mesmo o espelho, então ela seria a revelação crua, sem filtros, da verdade que os homens preferem ignorar. A fé, nesse contexto, seria um véu, uma forma de evitar o confronto com o real. Essa ideia foi considerada inaceitável por muitos especialistas ligados à Igreja, mas, ao mesmo tempo, quase impossível de refutar com base apenas na lógica. Os estudiosos que participaram da tradução relataram que a leitura desses trechos causava uma estranha sensação de desconforto prolongado, como se houvesse algo no texto que ultrapassava sua dimensão verbal. Um dos analistas, sob anonimato, chegou a dizer que havia momentos em que o conteúdo parecia olhar de volta, como se a estrutura da carta contivesse uma espécie de armadilha semiótica, um texto feito para se defender da própria compreensão. Embora esse tipo de relato seja impossível de validar cientificamente, o número de reações emocionais intensas relatadas por quem teve contato com o manuscrito não é pequeno. Em reuniões internas do Ludum Science Center, foi discutida a possibilidade de suspender por tempo indeterminado qualquer nova tentativa de tradução dos trechos restantes. A justificativa não era apenas técnica, mas simbólica. Havia o receio de que continuar a decifrar o texto pudesse, de alguma forma, causar um impacto maior do que o esperado. Não necessariamente no plano físico, mas no campo das crenças e valores estruturantes da sociedade ocidental. Afinal, se a carta continuasse a revelar conteúdos ainda mais disruptivos, qual seria o limite daquilo que estamos preparados para saber? A freira Maria Crocifissa nunca voltou a escrever nada semelhante durante os anos seguintes de sua vida no convento. Ela permaneceu reclusa, silenciosa e devotada até sua morte, sem nunca mais mencionar o episódio da carta. Registros indicam que,
Até o fim de sua vida, afirmava não lembrar de ter escrito aquelas palavras, mas mantinha o olhar distante sempre que o assunto era mencionado. Alguns relatos de freiras que conviveram com ela dizem que havia algo nos olhos de Maria. Um cansaço constante, como quem carregava uma presença que não havia ido embora completamente. Até hoje, o Vaticano mantém silêncio absoluto sobre o documento. Nunca confirmou oficialmente o conteúdo traduzido, nem permitiu acesso público à carta original. Para a maioria das pessoas, é apenas uma curiosidade histórica envolta em mistério. Mas para aqueles que estudaram o caso de perto, a carta representa muito mais. Ela é o registro de um momento em que algo, seja fruto de um surto psíquico profundo ou de uma presença inexplicável, atravessou os limites da linguagem humana e deixou uma marca que perdura até hoje. Talvez seja melhor que os trechos restantes jamais sejam traduzidos, porque, como o próprio texto sugere, há verdades que não foram feitas para serem compreendidas, apenas para serem sentidas e, às vezes, temidas.